Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Nós estamos na 7ª mensagem, o maior servidor, deste livro, Jesus no Lar, que a minha mãe, Marinês Lianeiva, vem fazendo a explanação, são 50 mensagens. Então hoje nós vamos aguardar, ela já está chegando, para que ela possa contribuir ainda mais conosco nessa proposta linda das mensagens para trazer Jesus para o nosso lar. Então, vamos providenciando aí a aguinha para fluidificar, pode ser copo, olha lá, gente, pode ser garrafa também. E se não pegaram ainda, aproveitem e mentalizem e peçam para que a espiritualidade maior possa fluidificar a água da casa de vocês, da caixa d'água, das garrafas de água que estão na geladeira, no filtro. Enfim, a gente vai aproveitando todas as oportunidades para que a gente possa se beneficiar. Olha lá, minha mãe chegando, que coisa linda, já pediu para entrar aqui comigo. Tá aqui, vamos lá. Ela vai aceitar aí. Bem-vinda, mãe! Bem-vinda! Seu pai. Tranquilo. Ô, mãe, isso como é que fala? Quando a gente está nessa proposta, né, do nosso lar para o mundo, é assim que acontece. E se a senhora conseguir trazer um pouquinho mais o celular para a sua direção, para não sobrar tanto espaço aqui na sua cabeça, porque às vezes a senhora vai fazer assim, a senhora vai desaparecer da tela. Um pouquinho mais. Tá ótimo, Flávia, meu amor, muito bem-vinda para essa nossa live de hoje. Para vocês que estão nos acompanhando, Jesus no Lar, com a explanação dessas lições, através da minha mãe Marinês Lianeiva, que é uma espírita, palestrante, educadora da alma. Então, nós vamos aproveitar, gente, olha, para quem tiver interesse, esse livro é de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. São 50 mensagens maravilhosas de Jesus no Lar. Muito obrigada, Flávia, dizendo que nós estamos lindas, mãe. Muito obrigada, meu amor. E é isso aí, hoje 7ª mensagem, né, mãe? O maior servidor. Olha que coisa mais linda, né? Então, nós vamos aqui, o pessoal está chegando ainda. Pode ser que tenham tentado nos encontrar na live, como a gente entrou 4 horas e 2 minutos, pode ser que alguém aí esteja com dificuldade de nos localizar. Mas vamos lá, mames. Já falei da água, viu, mãe, para colocar a aguinha fluidificar. Olha lá. Ela é minha mãe, Flávia. Maravilhosa, né? Dentro e fora. A minha mãe... Eu sou de Araraquara, Flávia, minha mãe é de Araçatuba. Então a gente faz esse momento lindo aqui que ela contribui conosco, aqui no Instagram, a meu convite, pelo meu perfil, e ela vem e dá a contribuição. Mames, falado então sobre o que livro é, qual mensagem nós estamos, que se pudermos para colocar água fluidificar, se não nos lembramos, mantenhamos-nos aqui na live. E a gente pede mentalmente para que a espiritualidade contribua, fluidificando as águas que estão na geladeira, no filtro, na caixa d'água da casa. E vamos lá, né? Olha lá, Flavinha ama Araraquara. É isso aí, meu amor. Seja bem-vinda, mames. Boa intuição aí, que a senhora seja muito amparada, como sempre. E a senhora fique à vontade para nos trazer mais essa lição do livro Jesus no Lar. Que assim seja, né? Então, que assim façamos assim, aquele exercício de conexão com o alto, né, para sermos envolvidos assim, pela luz do Senhor, e que essa lição sirva assim, realmente de ensinamento para todos nós. É uma lição muito interessante. É a 7ª lição do livro, Jesus no Lar, o maior servidor.
Então a lição já começa assim, Jesus em casa de Simão Pedro, para fazer aquela reunião familiar, né, que já era de costume de todos eles. E dentre esses familiares, essas pessoas ali presentes, estava um dos apóstolos de Jesus, Filipe. E em dado momento, Filipe pergunta, então, ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? E Jesus ouviu a pergunta e nós já sabemos, né, que ele refletiu por alguns instantes, que é exatamente o exemplo que ele sempre dá para nós. E ele então narrou um acontecimento. Em um extenso campo se reunia uma grande multidão. Surgiu um guerreiro famoso, carregado de espadas e medalhas. Começou a dar lições de tática militar e argumentou de modo a levar todos os presentes a praticar essas atividades. Então, ele estimulava as pessoas a participarem dessas atividades através do exemplo que ele mesmo dava. Então, ele fazia as demonstrações. E a sua intenção, na realidade, era realmente incitar todos os presentes ao treinamento de suas táticas militares, levando-os ao aprendizado da defesa. Então, o povo presente começou realmente a fazer, né, esses exercícios que denotavam assim, muito esforço, eles eram penosos, eles eram árduos, e era realmente um trabalho assim, devotado. Então, eles faziam, levando a sério mesmo esse treinamento. Então, eles davam saltos, eles faziam corridas perigosas, eles, assim, nesse treinamento, eram, assim, estafantes, eram perigosos. E o que acontecia? Muitos jovens morriam durante esses treinamentos, né? E eles estavam treinando para quê? Para uma guerra provável. Não tinha nada escrito, mas era por uma guerra provável. Então, porém, com esse treinamento, como não tinha, assim, objetivo nenhum, o povo continuava como dantes, continuava à deriva, continuava sem rumo, continuava perdido. Não havia alegria, só havia tristeza, não havia recompensa e não havia esperança entre eles. Então, a tristeza e a decepção estavam presentes em toda a multidão. Passado um tempo, apareceu na mesma região um grande político. Ele trazia consigo informações várias. Então, ele carregava nos braços assim, um livro pesado, cheio de códigos, né? Então, que seria assim, assuntos que não eram conhecidos. E isso então, proporcionou a divisão do povo em vários partidos. Quer dizer, então, o que aconteceu na realidade? Ele levou os moços a ficarem contra os velhos. Ele levou os lares pobres contra os lares ricos. E ainda ele levou os servos contra os mordomos. E aqui nessa lição a gente sabe que servos não eram escravos, eles eram trabalhadores, eles serviam a um senhor ou serviam a um mordomo. Esse mordomo, na realidade, administrava os bens de uma confraria, de uma irmandade. Então, vejam bem, assim, vamos analisar o que fez esse político, né? Como a gente assim fica
pensando, levando para os dias atuais, o que acontece com as pessoas, né, que não têm esse discernimento, que não têm assim, esse bom senso de ensinar as coisas de uma forma correta, de uma forma que traga assim, vantagens, ensinamentos, né, para o povo. Então, apesar da sementeira que produziu frutos, né, materiais para esse grupo, quer dizer, ainda produziu algum fruto, né, para essas pessoas que participavam com esse objetivo da competição entre si, o que aconteceu? Criou-se inimizade, ódio, discórdias. Então, ficou um ambiente muito triste para o povo. Quer dizer, eles receberam até que, através das sementeiras que foram plantadas, eles receberam alguns frutos. Mas, em compensação, a discórdia imperava entre todos eles. Então, esse político deixou essa comunidade em desequilíbrio e seguiu adiante. Mas surgiu um filósofo. O filósofo levava nos braços livros de grandes dimensões. Eram volumosos alfarrábios. E ali continha, então, muitas assim, informações, mas de pouco valor, de pouca utilidade. E o que acontecia com isso? Quer dizer, não eram assuntos valorosos, ensinamentos importantes. Então, na realidade, ele dividiu o povo também em variadas crenças. Então, eles levavam então os participantes a propagarem infrutíferas discussões. Quer dizer, cada um pensava de um jeito, não era uma coisa fundamentada em objetivos práticos e reais. Então, eram assim, discussões que não tinham proveito nenhum nesses círculos dessas pessoas. Então, o que aconteceu com isso? Isso fez com que a multidão passasse a duvidar de tudo. Então, trouxe dúvida para eles, porque eles não chegavam num acordo. Eles chegavam até a duvidar da própria existência. Mas daí, né, essa filosofia, sem dúvida, apresentava assim algumas vantagens, apresentava, mas ela dava estímulos ao pensamento. Porém, o que acontecia? Havia muita assim, perturbação entre os participantes, porque não foi uma coisa bem direcionada, não foi uma coisa equilibrada, não foi uma coisa baseada, né, em ensinamentos de Jesus. E com essa perturbação, então, levava assim as pessoas a fazerem várias indagações inúteis, né, que não acarretavam nenhum esforço, não levava a nenhuma elevação, e não havia, então, uma modificação de princípios. Então, quer dizer, não era uma coisa aproveitável, uma coisa útil. Em seguida, compareceu um sacerdote. Esse sacerdote compareceu assim com roupagens próprias, ele levou assim símbolos, né? E ele levou para esse povo, para essa multidão, regras de adoração ao Pai. Olha o que ele fez. O que ele ia ensinar? Como que era para dobrar os joelhos, como que era para lavar-se, que era para fazer súplicas à proteção com horas marcadas. Então, era isso que ele levou. Então, se nós analisarmos, né, a gente vai perceber que tudo isso não resolvia problemas fundamentais da comunidade, que continuava sem alteração. Quer dizer, eles continuavam perdidos, tristes, desamparados, desanimados, né? Então, estava faltando isso para eles. Então, em toda a região,
não havia programação, não havia um objetivo para os trabalhos. Também não havia ânimo nem disposição consciente para o crescimento interior. Então, não existia valores nem alegria. Então, apareciam fantasmas de todo jeito, a todo povo. Eram fantasmas das doenças, fantasmas das mortes, quer dizer, aquele medo que existia sem uma explicação. Né? Então, não se mostrava assim, as necessidades reais e as condições para a melhoria do povo. A ignorância continuava a reinar. Porém, certo dia, apareceu nesse lugar um homem muito simples. Ele não trazia armas na mão, nem espadas, como o guerreiro famoso. Ele não levava escrituras, como fizeram o político. Ele também não levava assim discussões provocadas, como fazia o filósofo, e nem imagens trazidas pelo sacerdote. Então, o que ele levava na realidade? Ele levava, contudo, um sorriso espontâneo. Ele levava um coração cheio de boa vontade, guiando o povo ao trabalho. Então, dando um rumo às mãos operosas. Ele não pregava doutrinas espetaculares, né? Fazendo shows. Não, nada disso. Ele prestava um culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, sem alarme, né? Sem furia. Então, seus gestos constantes eram de pura bondade. Lógico, ele tinha amor no seu coração. Então, com suas atitudes simples e sábias, ele começou a ser notado e ouvido. Então, olha que interessante essa história que Jesus nos conta. Quer dizer, ele, dentro da simplicidade dele, da humildade dele, de um trabalho moderado, até apagado, ele se fez notar. Então, não precisou de grandes alardes e grandes folias, né? De grandes demonstrações. Então, quando ele começou a se sentir notado, ele começou a ser ouvido. Ouvido por quê? Por toda essa multidão. E ele chamou a atenção também quando ele cultivou no terreno, olha que coisa linda, um terreno de flores e ainda de frutos. Quer dizer, se nós analisarmos, as flores enfeitavam o local e os frutos eram preciosos alimentos. Então, aqui, veja bem, ele levou o alimento para o corpo, mas ele levou o alimento para o espírito, que era a beleza das flores, para as pessoas assim, aprenderem a ver as maravilhas da natureza, e a natureza é feita pelo nosso Pai. Então, veja a sabedoria, né, dessa história contada por Jesus. O que o outro fez que levasse os outros a prestarem atenção naquilo que ele estava fazendo. E ele conversava, então, de acordo, conforme ele ia fazendo as coisas, ele ia conversando com seus companheiros de luta. E ele aproveitava para fazer o quê? Para passar ensinamentos fraternos. Então, veja bem, esses ensinamentos fraternos, e lá realmente eram assim conhecimentos que conduziam as pessoas na direção do aperfeiçoamento moral, que seria assim o mais importante, que seria ensiná-los a se modificar interiormente. E ele ensinava para todos aqueles que queriam ouvi-lo. Então ele não ficava escolhendo. Todos aqueles que se aproximavam, ele se prestava a falar, a ensinar com amor, sempre com muito amor no coração.
Então, muitas atividades proveitosas foram desenvolvidas. Quer dizer, estava um ambiente propício. Então, o que ele aproveitou e fez? Ele aperfeiçoou a madeira, ele plantou muitas árvores boas que produziam bons frutos, ele construiu casas e ele instalou uma escola modesta. Então, vejam bem, uma escola modesta. Não era uma escola chique, maravilhosa, para chamar atenção. Era uma escola modesta. Como se gritasse assim nas portas: venham a mim todos aqueles que querem aprender. Então, era essa escola moderna. Então, com esta atitude, ele levou para junto dele o equilíbrio. Então, a saúde, a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, porque ele encaminhou para que as pessoas usassem as mãos no trabalho, a prosperidade e a alegria de viver. Então, ele deu um direcionamento aos que o seguiam, os mostrava, olha bem, um espírito de trabalho e um espírito, olha, de educação. Então, olha a importância do trabalho e a educação. Então, na realidade, tinha assim essa prosperidade, né? Ele levou então a prosperidade e a alegria de viver. Ele, na realidade, ele deu então um direcionamento aos que o seguiam, os mostrava um espírito de trabalho e educação. Desse presente, a boa defesa. Olha, pois todos aproveitavam suas horas para o bem comum. Então, veja bem, agora está falando da defesa. Então, ele não precisou ensinar a brigar, a usar a espada, não é verdade? Então, olha, ele usou, através do seu exemplo, da sua fala, do seu trabalho, do seu amor, ele levou realmente a paz tão desejada. E a política, como que acontecia? Ajudava, pois as atitudes visavam o bem da coletividade. Então não havia um interesse particular, era o bem de todos. Então agradava a todos. Aí a filosofia era preciosa, com ensinamentos profundos. Então não tinha nada assim de superficial para criar antagonismo, briga, rixa, não, eram profundos. E o sacerdócio? O sacerdócio era útil, pois ele mostrava o caminho do bem. Então, com todas essas ações no campo, o ambiente era saudável e presididas pela espiritualidade superior, pois o dever estava sendo cumprido visando o bem de todos. E nós sabemos isso. Quando a intenção é boa, quando existe amor nas nossas propostas de trabalho, a espiritualidade está sempre presente. Por isso que é citado aqui, que estava a espiritualidade superior olhando, ajudando, orientando. Então, analisando essa narrativa de Jesus, nós vamos observar a importância das nossas crenças para buscarmos a verdadeira felicidade. Então, há no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Karl Barchuti, um ensinamento muito precioso, que fala muito sobre essa parte da crença. Então, eu separei para que a gente falasse sobre ela. Então, são os dois fundamentos. Então, nesta alegoria, uma alegoria, o ensinamento de Jesus, né? Compara a crença com um edifício, que é o costume de Jesus. Quando ele faz essas comparações, para que as pessoas que o ouçam entendam, e fica uma coisa prática, né? Então, eu vou ler o que Jesus falou.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, ou seja, um homem ignorante, que edificou sua casa sobre a areia movediça. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Então, as palavras de Jesus é numa citação de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 29. Então, nós, assim, vamos analisar aonde Jesus quis chegar com essa lição, né? Então, Jesus explica nesta alegoria a boa crença e a má crença, e as compara com a edificação de uma casa. Então, nós temos a boa crença, que é a crença verdadeira, e a má crença, que é a falsa crença. Então, a boa crença é semelhante ao sólido edifício construído sobre a rocha. Nada o destruirá. E a má crença é como o edifício construído sobre areia movediça. É a má construção. Qualquer intempérie a destruirá. Qualquer dissabor, qualquer problema, esta casa vai ruir. Então, no livro Jesus no Lar, que é esse livro que nós estamos falando, nessa lição que nós estamos tratando hoje, o maior servidor, explica aqui que as consequências de uma crença construída sem alicerces nos mostra assim os perigos que vão surgindo àqueles que a seguem. Então, olha que coisa, que ensinamento muito importante, né? Para nós sabermos quais são essas crenças verdadeiras. E a má crença? A má crença é passiva, é tradicional, é hereditária, aceita dogmas que lhes são sugeridos, sem consciência, sem análise, sem convicção. Portanto, não nos darão condições de crescimento espiritual, pois as nossas modificações interiores não se fazem presentes. Então, não nos vão dar oportunidade dessa modificação, que é o objetivo dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Então, a boa crença nasce do quê? Então, nasce do estudo, nasce do livre exame, de observação, nasce da crença ativa, olha, ativa, não é aquela passiva, é aquela que eu faço, que eu participo. Nasce ainda daquela crença racional, da crença científica. Nos dará condições de modificação interior do nosso crescimento como pessoa humana. Então, a casa construída num bom terreno, assentada sobre alicerce, tendo como base as pedras, ela sustenta o peso da casa. E daí dá para a gente levantar as paredes, né? Vai construir o telhado, vai construir o prédio. É uma casa segura. E o mesmo acontece com a boa crença. Então, olha a comparação que Jesus faz, né? É a mesma coisa da boa crença. O que é a boa crença?
para ela ser segura, nós devemos procurar a verdade através de uma investigação, através de um exame, através do raciocínio. Então, a partir daí, construiremos a nossa crença, a começar pelo alicerce. Agora eu pergunto, vamos lá raciocinar. E qual será esse alicerce? Que alicerce é esse? Para eu construir a minha casa interior firme. São os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus, essa revelação divina. Como ele mesmo disse a seus discípulos, palavras dele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também uma citação de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 19. Então, tendo como base a revelação divina, conseguiremos construir nossa boa crença, nosso edifício com esforço, boa vontade e ajuda dos bons espíritos. Por quê? Porque existe a boa vontade, existe o coração puro, existe a vontade realmente de fazer o melhor da nossa modificação, do nosso trabalho íntimo. Então, o nosso edifício construído com boa crença, tanto mais sólido e mais belo será, quanto maior por a nossa dedicação, o nosso propósito de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Então, vai depender de cada um de nós construir uma obra grandiosa, que será nosso eterno abrigo. E esse abrigo vai nos guardar dos malfeitores e vai nos trazer, então, o sossego e a paz. Então, a boa crença, a verdadeira crença, consola-nos nas provações, livra-nos das tentações, livra-nos dos perigos, nos dá calma, coragem e nos dá a força para vencermos as dificuldades. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. Então, nós temos nesta lição de hoje, que é o maior servidor, nos mostra como a crença cega, sem o Evangelho de Jesus, sem exame, sem raciocínio, ameaça ruir, pondo em perigo seus próprios adeptos. Vimos isso com o trabalho do famoso guerreiro, do político, do filósofo e do sacerdote. Mas nós também vamos analisar e ver o trabalho do homem simples e humilde, com o coração cheio de amor e de boa vontade, guiando aqueles que quisessem seguir. Então, o seu trabalho e a educação difundidos criou o quê? Um ambiente saudável. E esse ambiente saudável, logicamente, levou, então, a todos uma boa defesa. Lógico, pois se havia só amizade entre as pessoas. Então, a defesa estava ali, né? Uma política correta, porque via o bem de todos. Uma filosofia preciosa, porque nos dava condições de um aprendizado sadio. E um sacerdócio sob a luz do Pai. Então, o trabalho e a educação eram desenvolvidos visando o bem de todos. Daí a paz e a força para a luta. Examinemos nossa crença. Agora vamos lá, é para nós, hein? Vamos examinar a nossa crença. Ela está edificada sobre as leis de Deus? Sobre os ensinamentos de Jesus? A nossa crença é sólida? Ela está fundamentada na fundamentação inamovível, que não muda?
Então, aí é uma reflexão de cada um de nós. Então, nós vamos, esses ensinamentos de Jesus nos levam sempre à reflexão, que eu acho que é a maravilha desses ensinamentos, né? Então, quando o mestre terminou aquela narrativa daquela multidão, ele aguardou por uns momentos. Olha lá, ele outra vez. Ele aguardou por uns momentos para esperar se alguém ia falar alguma coisa. Mas a assistência não fez nenhuma indagação. Ficaram todos calados. Podemos ter certeza que estavam refletindo, né? Então, após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes, olha lá, hein? Mudo, o mestre terminou. Então, agora vem o arremate da nossa lição. Eu vou ler o que Jesus falou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de tudo. Então, nós concluímos que o maior servidor do homem, o maior servidor que existe aqui na Terra, aos olhos de Deus, é aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. É a resposta dada realmente ao Filipe. Então, ele contou uma história, né, para arrematar, para dar a resposta que o Filipe queria. Ele podia ter falado isso direto para o Filipe, mas ele não falou. Ele levou todos aqueles que o ouviam a uma reflexão, para que eles chegassem a essa conclusão, a esse ensinamento. E eu vou encerrar hoje a nossa lição com uma poesia também de Cora Coralina, que ela fala das pedras. Eu achei assim interessante, porque fala de pedras. Então, ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida. Quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Cora Coralina. Então, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olha, a mãe Adinda colocando maravilhoso, mãe, obrigada. A Flávia Franz, né? Também falando que tudo muito lindo, e maravilhoso isso, que é tudo perfeito. A Anice também agradecendo. A Eu Maria aqui falando esperança lindas. Ai, que coisa linda aqui, gente. Olha lá, falando, olha que lindo isso, é isso mesmo. Né? Citando Cora Coralina, que assim seja. Mãe, gratidão. Que explanação, que é uma lição mais linda do que a outra, que nos faz refletir. Durante a explanação, sabe, mãe, eu me recordei assim das lições do Evangelho, né? Que haverão falsos cristos e falsos profetas. A exemplo desse guerreiro, a exemplo, muitas vezes, desse político, desse filósofo, que são aqueles que, cobertos, às vezes, até de uma boa intenção, vamos dizer assim, né? Quando não, até uma má intenção, mas com uma boa intenção, mas tem o caráter da crença revestida da educação pelo conhecimento,
e é onde a gente vai buscar no Evangelho: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ai, a Anice é a mãe da Flavinha. Ai, que linda! Bem-vinda, Anice. Então, esse conheça a verdade vos libertará, é esse grande convite para que a gente esteja mesmo assim, abertos a conhecimento, porque quanto maior for o nosso conhecimento, menor será a chance da gente cair no embuste de uma palavra que veio para gerar conflitos. Então, que a gente saiba escolher as palavras que trazem a paz, a grandeza da alma, a delicadeza no gesto e aquele ato de amor verdadeiro. Então, é nesse crescimento que nós somos chamados, a exemplo dessa lição maravilhosa. E o que tem me chamado muita atenção, e que desde aquela lição que a mulher era apedrejada, onde Jesus fica ali quietinho, desenhando na areia, e ele espera, dá uma pausa. Então, ele vem nessas lições com as suas pausas. Aquele silêncio que dá o tempo da pessoa refletir. Aquele momento que muitas vezes nós esquecemos de dar, que é o silêncio da alma. Aquele silêncio que é uma prece, onde nós calamos a boca do corpo e permitimos a expressão do nosso ser infinito. Então, mãe, nem tem palavras para a gente agradecer essa contribuição que a senhora vem dando. Cris, bem-vinda, para que todos nós possamos juntos refletirmos sobre essas lindas lições que tanto nos acrescentam, trazendo estas propostas renovadoras para que a gente possa despir, né, desse homem velho, dessa pessoa que estava ali tão acostumada a alguns comportamentos que hoje não enquadram mais, não cabem mais, para que a gente se torne esse homem novo, esse espírito com uma consciência mais ampla, com uma consciência mais amorosa. Então a gente, olha lá que coisa mais linda. Aqui, ó. Luísa e Maria, gratidão pela luz, pela doação de conhecimento. A Dinda também, mandando as mãozinhas. Gente, então que nós sejamos, né, mãe, essa consciência e que a gente possa ouvir mais vezes essas lives para a gente refletir as nossas escolhas, como a senhora falou, como vão as nossas crenças. Mãe, muito, muito obrigada, mãe. Que Deus abençoe. Agradeço a todos, né? E que tenhamos os nossos corações cheios assim, de amor realmente e gratidão pelos ensinamentos que Jesus nos deixou. Verdade, mãe. Gratidão a Jesus, a esse espírito incrível que se dispôs a nos mostrar um caminho mais acertado. Que sejamos sábios para a gente aproveitar. Mãe, muito, muito obrigada. Um super beijo. Gente, essa live ficará gravada por 30 dias só aqui no IGTV, no Instagram, que é a nova regra dele. Eu também publicarei no meu canal do YouTube, que lá ficará, né? Não será tirada em momento algum. Então, que a gente possa rever, compartilhar com as pessoas, para que haja um movimento maior desse ato de amor, que é a expansão da nossa consciência. Então, um super beijo para todos vocês, mãe. Muito, muito obrigada. Um super beijo no seu coração maravilhoso. Olha, Flavinha, meninas, obrigada por doar a coisa mais preciosa que vocês têm, o tempo. Me sinto revigorada, muita luz para vocês. Flavinha, é tudo isso mesmo, meu. Anice, a mãe da Flavinha, eu amei. Gente, gratidão. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, estaremos aqui presentes com essa contribuição linda que minha mãe vem nos presenteando. Tá? Mãe, beijo para a senhora, beijo para o papai. Fiquem com Deus. Gente, pessoal, até a nossa próxima live. Beijo.